E aí pessoal, tudo bom? Galera, é o seguinte, hoje nós iremos dar sequência na nossa série de videoaulas aqui da escola Inforcomp e nessa nossa videoaula de hoje nós iremos trabalhar com o grupo Edição. No grupo Edição nós podemos encontrar três ferramentas, são elas localizar, substituir e selecionar. Como sempre, nós vamos utilizar o comando rand, né? Onde eu vou colocar aqui 4,4, né? Eu quero que ele traga 4 parágrafos com 4 trechos. Ao pressionar a tecla Enter, ele traz aqui o nosso textozinho. Gente, é assim, nesse momento, com o nosso texto selecionado, eu vou realizar o processo de selecionar ele, tá? Pode ser com mouse ou com teclado. E nesse momento, nós temos aqui a ferramenta localizar. A ferramenta localizar, ela é utilizada para a gente fazer uma busca, tá? E como vocês já devem lembrar, toda vez que a gente tem uma setinha aqui do lado, ao ser selecionado, ele vai trazer três recursos, onde nós temos localizar, localização avançada e ir para, tá? Nós vamos trabalhar nessa aula com essas duas primeiras ferramentas, onde eu vou clicar em localizar, ele vai trazer aqui uma janela desse lado, né, onde a gente pode observar que ele já trouxe aqui um trecho aqui do nosso texto selecionado, né? Eu posso apagar e agora eu vou definir uma palavra para fazer a busca. Nesse momento, vamos imaginar que eu quero fazer a busca aqui da palavra vídeo. Então, eu vou colocar aqui vídeo, tá aqui, ó. Ao digitar vídeo, ele faz a busca, ele te mostra, né, quantos resultados ele encontrou, que no caso aqui foram 4 resultados. E nós temos eles aqui, já indicados no documento, né? Tá aqui 1, 2, e se eu descer um pouquinho mais, eu encontro a quarta palavra vídeo, tá? Agora que nós temos essas palavras aqui sendo selecionadas, né, sendo exibidas aqui, vamos dizer assim, a gente tem até aqui, ó, os trechos, né, onde eles se encontram. Então, se eu clico aqui, ele me direciona para aquele trecho em que eu cliquei aqui do lado esquerdo, ó. À medida que eu clico, ele me direciona, tá? Então, é uma forma da gente poder fazer essa busca. Aí você pega e pergunta, Fernando, mas qual é a real finalidade dessa ferramenta? Gente, a ferramenta de busca, né, a ferramenta de localizar, ela é uma ferramenta que nós utilizamos normalmente para fazer algumas, vamos dizer assim, verificações em trabalhos acadêmicos ou em documentos. Vou citar um exemplo. Por muitas vezes a gente faz um texto e, como nós já sabemos, a gente não pode repetir palavras várias vezes ao longo do documento, né? Então, nesse caso, né, você tenha desconfiança, né, você tenha dúvidas ali sobre alguma palavra, você acha que digitou uma palavra várias vezes, né, repetidas ali ao longo do documento, então a gente pode fazer essa busca e automaticamente ele vai me dizer quantas palavras eu repeti, em quais locais. Então, essa é uma ferramenta bem interessante, tá? Além da ferramenta de busca, tá? Como vocês acabaram de ver, mais uma vez aqui eu vou fazer um processo de selecionar, nós temos a ferramenta de localização avançada. Ao clicar em localização avançada, ele dá essa outra janela, né, que é um pouco diferente, e nessa janela eu tenho aqui, ó, localizar, e mais abaixo eu tenho aqui um recurso chamado de mais. Vamos procurar entender aqui. Aqui em localizar, eu digito a palavra na qual eu quero fazer a busca, né? Como a gente já tinha feito agora há pouco. Só que aqui tem um diferencial. Como o nome já diz, uma localização avançada. Ao clicar em mais, a gente pode observar que ele tem alguns recursos, tá? Onde ele tem aqui as opções que nós podemos utilizar, nós podemos marcar, né? Para fazer uma busca mais personalizada. Aqui eu posso dizer para o computador que ele pode diferenciar maiúsculas de minúsculas. Isso significa dizer o quê? Se eu digitar a palavra vídeo toda em maiúsculo, ele só vai buscar e ele só vai encontrar, né, ele só vai me falar as palavras vídeos que foram digitadas em maiúscula, tá? Porque aqui ele vai estar marcado diferenciar, certo? Então, se eu marco aqui, ó, diferenciar maiúsculas barra minúsculas, e vamos imaginar que eu coloco só o V em maiúsculo. Se eu clicar em localizar, no caso aqui ele encontrou, né, uma palavra aqui em maiúscula. Deixa eu fazer uma outra busca aqui. Ó, aqui ele já não encontrou mais. Ó. Então, nesse caso, o que significa dizer? Ao longo de todo esse documento eu tenho várias palavras vídeo, porém eu só tenho um vídeo, tá, escrito com a letra maiúscula. Agora, se eu fizer diferente, se eu colocar vídeo, né, toda em maiúsculo,
vamos ver o que é que acontece. Vamos ver. Bora lá, localizar. Nota que nesse caso ele falou aqui, ó, o Word terminou de pesquisar sua seleção. Continuar pesquisando? Nesse caso aqui não. Gente, ele não encontra. Ó. Nota que ele, ao ser feito a pesquisa com a palavra vídeo, toda em maiúsculo, não tem ao longo do documento nenhuma outra em maiúscula. E do mesmo jeito que a gente pode fazer essa personalização na busca, a gente tem outras opções aqui, ó, como localizar apenas palavras inteiras e usar caractere coringa. Nesse caso, eu vou mostrar mais essa daqui, ó. Então, eu vou desmarcar essa de cima, vou colocar aqui todo minúsculo, né, para dar um exemplo. Só que eu vou colocar apenas as duas primeiras letras e agora eu vou colocar em localizar. Nota que nesse caso, como está marcado localizar apenas palavras inteiras, né, o que é que acontece? Ele vai procurar e ele vai lhe trazer apenas as palavras que tiver esse vi. Então, se tiver um complemento, né, como a gente sabe, tem o vídeo, né, tem esse dio. Então, nesse caso, ele não vai trazer nenhum resultado, ok? Então, só para contextualizar, se eu tiver como intenção de buscar apenas essa palavra vi, ele só vai trazer se existir realmente apenas palavras que tiverem essas letras aqui, tá? Se tiver o restante aí como complemento, ele não traz. Diferente se ele tiver desmarcado, né? Nota que eu desmarquei esse recurso, né? Localizar apenas palavras inteiras. E nesse momento ele já me trouxe aqui resultados, apesar de, no caso aqui, não ter completado, mas ele, mesmo assim, ele vai conseguir trazer esse resultado para ti, correto? Então, deixe-me ver, eu vou fechar aqui. Aí assim, gente, vamos partir agora para o segundo recurso. Eu vou mais uma vez selecionar aqui, tá? É importante a gente selecionar o texto, porque você diz para o computador dessa maneira, né, que você quer fazer a busca apenas naquele trecho que está selecionado. Clicando em substituir, nota que é a mesma janela que a gente estava agora há pouco, ó. É a mesma, né? Mesma janela, ou seja, se eu clicar em localizar, localização avançada, é a mesma coisa, né? A diferença é que a gente abriu agora esse outro recurso, tá? Que é o recurso de substituir, vamos ver? Ó, cliquei em substituir, mesma janela. Então, vamos lá. Nessa etapa agora da nossa aula, nós vamos identificar, nós vamos, no caso, fazer uso de uma ferramenta que ela é bem interessante, né? Na situação que eu coloquei agora há pouco. No caso de alunos, né, profissionais que tenham digitado um documento, feito ali um documento, e que ele tenha percebido, né, que ele, sei lá, colocou, né, várias palavras repetidas, ele pode fazer a verificação e logo nesse primeiro momento ele já pode até começar a substituir as palavras, tá? Citando um exemplo aqui mais uma vez com vídeo, eu vou pegar, vou digitar aqui a palavra vídeo, e eu vou clicar um pouco mais abaixo e eu vou dizer para o computador que eu quero substituir vídeo por filme, citando aqui como um exemplo, tá? Nesse primeiro momento eu clico em localizar. Só lembrando, tá? A gente já sabe que lá no início da aula, né, a gente encontrou 4 palavras vídeo. Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu vou apenas localizar. Clicando em localizar, diante de todo aquele texto selecionado, ele já me trouxe aqui, ó, a primeira palavra vídeo que ele encontrou. E nesse momento eu posso clicar em substituir ou substituir tudo. Qual é a diferença? Se eu clico em substituir, ele substitui essa palavra que está selecionada por esse nome filme. Olha aqui, ó. Ao clicar em substituir, ele substituiu, né? E ele já passou para o próximo nome vídeo, né? A próxima palavra vídeo. A palavra substituir ela é diferente do substituir tudo, porque se eu clicar em substituir tudo, o que ele vai fazer? Se tiver 10, 15, 20 palavras vídeo, ele vai substituir todas elas por a palavra filme, ok? Então, essa é a principal diferença, né? Essa é a diferença, melhor dizendo. Fernando, e se eu não quiser substituir isso daqui, né? Se eu não quiser substituir, nesse caso você apenas clica em localizar a próxima. Nota que o primeiro ele substituiu, o segundo, que foi esse que eu cliquei em localizar a próxima, ele pulou, né? Então ele não alterou, ele já passou a seleção para o próximo. Caso eu queira manter também essa palavra vídeo, eu vou clicar aqui, ó, localizar a próxima, e ele pula automaticamente para a próxima. Então, nesse momento, nós temos aqui mais uma vez ele pulando, né, a seleção, e nesse caso eu vou clicar em substituir.
Olha aqui, então ele já encontrou até mais um, né? Nesse momento aqui eu posso também clicar em substituir. Vamos ver? Pronto, terminei. Quando eu termino de fazer toda a verificação, o programa ele mostra uma janela, né? Onde nessa janela tem o seguinte texto: o Word terminou de pesquisar sua seleção. Continuar pesquisando. O que isso quer dizer? Notem que no início, né, do uso das ferramentas eu criei uma seleção nesses 4 parágrafos. Então, se tivesse mais texto depois, né, desse 4º parágrafo aqui, e eu clicasse em continuar, né, em sim aqui, ele iria passar a busca, né, ele iria passar a fazer a busca nesse outro texto, né, no restante do texto desse documento. Como nesse caso aqui eu não quero, eu só clico em não, tá? Então, tá aqui mais um recurso, né, do programa Word. Deixa eu me fechar aqui e passar para a nossa última ferramenta de hoje. Nesse caso, eu vou fazer o que? Eu vou pegar, vou selecionar tudo aqui e vou deletar meu texto. Porque para esse outro recurso, nós vamos fazer uso, né? Ou melhor dizendo, eu vou até voltar a fazer um Ctrl Z, pois nós temos aqui em selecionar, tem aqui um recurso que é legal, né? O selecionar tudo. Você clica em selecionar tudo, ele vai selecionar todo o meu texto aqui, tá? Do documento. Então, nós podemos realizar o Ctrl T para ele selecionar tudo, ou clicar, segurar e arrastar. Ou, para quem quiser também, podemos clicar em selecionar e selecionar tudo. Nesse momento agora eu vou apagar, tá? Agora sim. Eu vou clicar aqui no menu inserir, na guia inserir, e só para eu poder colocar aqui alguns elementos gráficos, né? Então eu vou colocar aqui alguns objetos, colocar aqui um triângulo, aproveitar que já está sendo exibido aqui, colocar aqui outros elementos, né? Botar aqui uma estrela. Por muitas vezes os alunos eles precisam colocar elementos gráficos, né? Para algum trabalho da escola, da faculdade, ou sei lá, fazer algum trabalho infantil, ou até mesmo, né? A gente pode utilizar essas ferramentas aqui para fazer algum tipo de documento, um carnê de pagamento, alguma coisa do tipo. E na grande maioria das vezes esses elementos eles ficam sobrepondo outros elementos, né? Eles ficam em cima de outros. E nesse tipo de situação, alguns usuários eles sentem a dificuldade em fazer a seleção, né, de todos esses elementos, né? A ferramenta aqui em página inicial, na guia página inicial, né, a ferramenta selecionar, ela traz um recurso chamado de painel de seleção. Em painel de seleção ele dá essa janela, né, aqui do lado direito da tela, onde nós podemos, à medida em que eu vou clicando, ele vai selecionando aqui, tá, todos os elementos. Então, essa janela, o que é interessante do uso dela é porque eu posso, além de poder selecionar, eu posso movimentar. Um exemplo, a nuvem é essa que está aqui em cima, eu posso clicar nela e levar ela lá para baixo. Eu clico, seguro e arrasto. Notem que a nuvem ficou lá atrás. Nesse momento, eu também posso fazer a seleção de todos, né? Segurando a tecla Ctrl, aquela tecla do cantinho do teclado, eu vou clicando, né? Mantendo a tecla Ctrl pressionada, e aí eu vou selecionando todos os elementos. Fernando, mas qual é a finalidade de selecionar todos, ou pelo menos uma parte deles? É porque em alguns casos, principalmente quando você faz documentos, eles não podem se movimentar, ou quando você quer movimentar um, os outros têm que acompanhar o movimento. E para que a gente consiga manter, né, todos ali na mesma posição, eu tenho que selecionar todos. Dessa forma eu consigo clicar apenas em um deles, né, clicando em apenas um deles eu consigo movimentar e todos os outros acompanham a movimentação. Ainda com eles selecionados eu posso clicar em formatar também, né, e posso clicar em agrupar. Só que esse recurso aqui ele vai ficar para uma outra aula, né? Aqui é só um exemplo. Então, pessoal, voltando aqui para a guia página inicial, hoje, deixa eu deletar aqui, hoje nós encerramos, né, nessa videoaula nós encerramos o uso das ferramentas da guia página inicial, né? Nós estamos encerrando essa guia, onde nós já tivemos outras videoaulas, para quem não assistiu ainda, vocês podem acessar nosso canal no YouTube, né, e assistir as outras videoaulas, onde a gente aborda a ferramenta sobre a área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, e hoje nós encerramos com o grupo, melhor dizendo, né, o grupo edição. Gente, para a próxima aula nós vamos trabalhar com a guia inserir, né? A partir da próxima aula nós iremos trabalhar com os grupos aqui da guia inserir, né? Então,
É isso, tá, galera? Quero agradecer aí a atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau.